Pode ir. Boa tarde, família. Gostaria de saudar a todos presentes aqui, a toda a comunidade acadêmica e todos da comunidade externa ao FRB. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos em casa, de quarentena, se cuidando para sairmos mais fortes desse desafio. Bom, estamos aqui hoje, neste dia 23/7, mês de julho, quinta-feira, iniciando mais uma live deste ciclo Dialogando com a Agroecologia, certo? Aqui quem está na voz é Roger Vance, ou R. Vance, graduando do curso superior em Tecnólogo em Agroecologia na UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sou ex-coordenador político do Coletivo de Agroecologia, da Chapa Fátima. Atualmente sou representante discente no Conselho Diretor do CCAB, representando o curso de Agroecologia. Sou MC de hip hop e apresentador do programa Rap ao Som na Rádio Santa Cruz e coordenador discente do projeto de extensão, o Educa Rap. Gostaria agora de saudar aos palestrantes desta mesa, nossos convidados da tarde, a professora Roside Oliveira, que é mestre em Ciência Política pela Universidade de Campinas, doutora em Antropologia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É professora em Antropologia e Sociologia Rural, lotada no Centro de Ciências Agrárias e Ambientais. É membro permanente do Programa de Pós-Graduação Profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas, lotados no CAL, Centro de Artes, Humanidades e Letras, aqui em Cachoeira, além de ser coordenadora do grupo de pesquisa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, certo? Bom, hoje estaremos dialogando com agroecologia, aqui para versar sobre o tema Desafios Epistemológicos em Agroecologia, e convido a professora Rosi e o professor Franklin, certo? Antes disso, eu vou fazer a apresentação do professor Franklin, que está aqui presente. Um momento. Eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Tá tudo bem? Eu Agora estou sim. precisando do release do professor Franklin, certo? Alguém me manda, por favor, o release do professor Franklin. Professor Franklin é professor de agroecologia no CFP-UFRB, integrante do quadro de pesquisadores dos mestrados em extensão rural na Univasf, em Juazeiro, e de Educação do Campo na UFRB, coordenador do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Nova Cartografia Social na UFRB. Também é coordenador do GT Educação e Agroecologia na ABA, Associação Brasileira de Agroecologia. Certo? Então, agora eu passo a palavra para os palestrantes, para os nossos convidados. Se apresentem e a bola está com vocês. Valeu. Bom, boa tarde a todas e a todos que estão aqui, né, nos assistindo e prestigiando esse debate. Eu espero que nesse debate nós possamos, de fato, provocar a reflexão não só aos estudantes do curso de agroecologia, dos cursos de ciências agrárias, ambientais e biológicas, né, da UFRB, mas, sobretudo, provocar mesmo a reflexão na comunidade também externa à universidade. Né? O tema sugerido, proposto pelos organizadores, né, é um tema bastante relevante, porque ele traz em si
há necessidade de repensarmos, né, as inconsistências teóricas e práticas desenvolvidas no campo da ciência, né, mas da ciência como um todo. Né? Epistemologia, em linhas gerais, é o estudo crítico da teoria do conhecimento. Então, o desafio para a agroecologia enquanto ciência é enorme, né? Porque trata-se de um diálogo, de uma revisão dos conceitos e da prática, né? dos produtos desenvolvidos, produtos científicos desenvolvidos e aplicados pelas ciências agrárias no campo da sua episteme mais clássica, né? Que é uma episteme. Nós sabemos que as ciências agrárias, do ponto de vista da sua história, desde, né, pós-abolição, e não vou entrar no campo da ciência política, porque para não fugirmos do foco, mas as ciências agrárias, desde o pós-abolição, enquanto instituição, ela sempre esteve, desenvolveu e ainda se desenvolve em benefício dos donos do capital. Né? O capital aferido por meio da exploração do território do outro. E aí, quem é esse outro? Né? Território do outro, vale a pena trazer aqui para esse debate, são territórios que já tinha e tem um processo de envolvimento com os objetos, com os recursos vegetais e com os recursos naturais, muito antes da prática científica das ciências agrárias. Então, essas ciências agrárias que desrespeitam esse outro, que não respeita esse conhecimento produzido por esse outro no campo, nos territórios construídos por pessoas que outros são esses. Nós estamos falando de territórios dos povos indígenas, né, que são os povos originários. Nós estamos falando do território quilombolas, que vai em resistência ao processo de trabalho forçado da escravização, em resistência ao modelo escravagista, vão se organizar em quilombos, ou seja, vão se aquilombar. E aí vai nos colocar um outro modelo, né, de repensar mesmo essas práticas. Então, vai criticar, uma crítica aos quilombolas ao se aquilombar, e os indígenas, em suas resistências, vão nos apresentar uma crítica a essa ciência, que é a ciência também do colonizador, que é a ciência, né, do que vem ocupar um território sem levar em consideração o que já havia nesses territórios em termos de conhecimento, de modos de vida. Os ribeirinhos, os remanescentes florestais, de fragmentos de Mata Atlântica, de Cerrado, Caatinga, Araucária, né? Enfim, só para pontuar, né, um pouco do que é o desafio, um dos desafios, talvez o maior desafio da agroecologia, ou para a agroecologia, né, esteja justamente aí, né, em compreender, em desenvolver uma ciência, mas uma ciência que consiga contemplar as práticas, né, ecológicas e agroecológicas desenvolvidas por esses povos. Né? Então, a agroecologia, nesse preâmbulo que eu estou apresentando aqui, eu entendo que a agroecologia ela
ela tem como fonte epistemológica, e aí eu trago para o debate, quais são as fontes da episteme, da agroecologia. No meu entendimento, a agroecologia ela tem como fonte epistemológica, né, as atividades, o modo de vida, o modo de organização, de sociabilidades desses povos, né, que estão engajados em movimentos sociais. Então, a agroecologia, ela tende a ser uma ciência. Para que ela se apresente de fato como ciência, ela precisa contemplar as suas fontes, que são, né, as pautas colocadas pelos movimentos sociais. Em crítica a esse modelo de ciências agrárias, e aí leia-se engenharia agronômica, né, medicina veterinária, ciências biológicas, zootecnia, todos esses cursos que são cursos, né, o engenheiro, a agronomia, o agrônomo, né, com as práticas de extensão rural, de levar para os agricultores, as agricultoras, para as famílias camponesas, para os indígenas, os quilombolas, levar as suas práticas sem levar em consideração o sistema de classificação nos quais essas populações estavam e estão inseridas, que são classificações étnicas, de identidades com seus territórios, né? E essa identidade com seus territórios são identidades em que essas populações elas se auto-percebem como guardiãs, né, daquilo que possibilita a manutenção da sua existência, da existência de si, da existência dos seus descendentes, né, e também, na contemporaneidade, da nossa existência. Né? Então, isso que é ecologia política, né? Provocada, produzida por esses povos, na prática desses povos. E essa questão trazida pelos movimentos sociais, né, no sentido de que congrega o engajamento desses povos, no sentido de que é preciso desenvolver uma ciência agrária mais engajada, mais que se envolva mais com a responsabilidade de manter em equilíbrio esses territórios, e ao manter esses territórios equilibrados, né, nós temos aí uma possibilidade de redução, equilibrados no sentido do uso, né, que esses povos têm dos recursos naturais. O uso dos recursos naturais contidos em seus territórios sem levar ao esgotamento. Essas populações sempre utilizaram os seus recursos naturais e vegetais, né, as águas, os rios, as florestas, os remédios de identificação daquilo que poderia ser os seus medicamentos, né, nos seus processos de cura dos seus problemas, dos eventuais problemas de saúde, porque foram historicamente populações desassistidas pelo Estado. Desassistida pelo Estado, porque o Estado brasileiro é um Estado com as suas instituições públicas organizadas, mas organizadas para, né, não incluir esses povos, e os territórios desses povos, com os modos de vida que eles entendem que são importantes para a sua existência e a existência das suas gerações. Mas um Estado que, historicamente, né, implementou políticas de inclusão desses povos na esfera da sociedade brasileira, negando, né, o conhecimento, as práticas, o modo de vida desenvolvido por esses povos.
E aí entra todas as ciências, não só a agroecologia, são todas as ciências, né, que vai identificar os processos de colonialidade, de usurpação desses territórios, que vai identificar os processos de racismo estrutural, né, entrando nesses territórios, e que vai identificar uma negação, né, da existência desses povos. Então, historicamente, né, são povos que a epistemologia das ciências constituídas até os anos, vamos pegar os marcadores do Brasil da abertura democrática, né? Vamos pegar a década de 80, final dos anos 80, 1988, que a Constituição vai ser é a carta magna que os movimentos sociais vão oportunamente, né, aproveitar o momento para poder sensibilizar os intelectuais aí engajados com essas causas, e que são juristas, são advogados, são antropólogos, né? São políticos. Nós temos aí Abdias Nascimento, Benedita da Silva, e que vão levar para dentro dessa Carta Magna, para dentro da Constituição, a demanda apresentada por esses povos de reconhecimento do conhecimento que esses povos historicamente, né, desenvolveram, e do reconhecimento do quanto que a prática deles nos asseguraram, né, minimamente um equilíbrio atmosférico dentro dessa nossa sociedade. Um equilíbrio atmosférico no sentido de que as árvores, os recursos vegetais ainda, né, se mantinham minimamente preservados. Então, vem aí, com isso, o papel também da academia no sentido de desmontar esse racismo estrutural, essa negação da existência desses povos. A academia, por meio das suas práticas também, vai questionar essa epistemologia de manutenção da ordem social estabelecida tal qual ela está, e vai, nas diferentes áreas, provocar uma certa inclusão, né? E aí, de ações afirmativas, nós vamos ter a Lei 10.639, depois a Lei, né, 1165, a questão do currículos, né, trazendo aí os currículos a necessidade de que, para se fazer uma ciência, para que nós, de fato, entendamos que nós estamos envolvidos com uma academia que pensa os problemas da sociedade dentro do ordenamento científico, é necessário, sim, contemplar essas demandas. Então, esse é um dos pontos. Por quê? Porque os movimentos sociais, eu volto na questão da provocação que os movimentos sociais fazem para a agroecologia, sendo a fonte da episteme da agroecologia, no sentido de que esses movimentos sociais vão colocar, né, uma série de questões, mas a questão fundamental que eles colocam é, com tanto desenvolvimento científico e tecnológico, né, como é que nós ainda, em pleno século XXI, nos deparamos com uma desigualdade social, racial, né, tão evidente, que os nossos antepassados, na escravidão, no pós-abolição, no Brasil colônia, Brasil império, no Brasil capitalista, no capitalismo democrático, no Estado democrático de direito, aí voltando ao final dos anos 80,
ainda assim não foi suficiente para reduzir as desigualdades. E essas desigualdades, no campo das ciências agrárias, elas se acirraram muito com os produtos científicos desenvolvidos nas áreas das ciências agrárias e aplicadas no campo, acirraram as desigualdades no campo e acirraram aquilo que hoje nós, né, cientistas sociais, estamos tratando de forma muito responsável, que é o racismo ambiental. Porque aí muitos até brincam, como assim racismo ambiental? Ora, a pauta da questão racial ela é fundamental na discussão nas áreas agrárias, porque as áreas agrárias elas desenvolvem produtos, né, tecnológicos e aditivos químicos que vão impactar diretamente os recursos vegetais, os recursos naturais dos territórios desses povos, né, identificados como, de forma genérica, né, os povos originários, que são os povos indígenas, que são os povos ribeirinhos, que são os povos das florestas, os faxinalenses, né, os faxinalenses lá no Pará, as quebradeiras de coco, e assim vai. Os da Baixa da Linha, para falar né, de um território muito próximo à nossa instituição aí, que pode estar, né, no Centro também de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, a Baixa da Linha, a Vila Guaxinim, né, cujo rio que corta o território da comunidade é um rio altamente, né, poluído, contaminado, mas quando esse rio ele passa lá na fazenda da produção de cítricos, a água cristalina, enfim. Então, os resíduos sólidos são desaguados, são lançados, né, com uma intencionalidade, né, racial e estrutural nos territórios dessas comunidades. E aí a questão, né, tem um efeito cavalar, porque ela vai se desdobrando em uma série de outras patologias. A medicina veterinária, eu dialogo muito com o professor, pesquisador, professor Robson Bahia, a medicina veterinária também é provocada a pensar e a tratar essa questão, a questão racial, a questão de gênero, porque dos transexuais, né, dos LGBTs, porque eles vão lidar com animais e os animais têm os seus tutores e os seus tutores têm as suas identidades, né, e afinidades. Então, é necessário que compreendam essa questão de classe, raça, gênero, dentro do campo também das ciências agrárias. Então, é fundamental. Por isso que, de forma curricular, a educação de gênero, a questão das relações etnorraciais, elas são fundamentais nesses cursos, não são só para os cursos de ciências humanas. É um erro pensarmos isso. Quando a gente pensa, quando a gente não quer parar de me incluir onde eu não estou, né? Quando as pessoas interpretam que esses temas são temas que devem ser tratados apenas no campo das ciências humanas, nós não alteramos, então, a ordem social estabelecida. Porque mesmo jovens que estão nas universidades, que estão inseridos nesses cursos das ciências agrárias, os biólogos, enfim, vão encontrar os tutores dos animais são mesmos, né? Ou é um casal homofetivo, e aí o que você vai fazer com esse racismo todo? Não vai tratar do animal, porque o animal, o tutor do animal,
está dentro de um sistema de classificação historicamente discriminado. Então, é necessário nós trazermos essas questões. Eu fiquei, ao organizar o roteiro, né, dos desafios epistemológicos da agroecologia, eu fiquei muito instigada em fazer uma reflexão e trazer essa reflexão para cá, do que é aquilo que eu estou chamando aqui agora de guerrilhas intelectuais, né? A gente entra numa guerrilha intelectual em que parece que o curso de ciências humanas, apenas os profissionais dessas áreas que têm que se debruçar sobre essas questões e levar de forma muito en passant para dentro dos outros cursos, os cursos da área jurídica, os cursos da área da engenharia ambiental, da engenharia florestal. Nossos alunos das florestas também se apresentam de forma extremamente angustiadas, porque eles chegam com uma expectativa no curso e se deparam com o agronegócio, que é o novo latifúndio, né, do Brasil. E se depara com esse agronegócio que volta ao mesmo modelo da colonização. Isso é a colonialidade, né, que é o jeito colonial de ser, que, por meio das ciências agrárias, né, colonializam esses territórios no sentido de que levam também muitos estudantes a pensar as florestas como uma cadeia produtiva, né, a pensar todos os recursos naturais e vegetais como um capital que vai beneficiar aí essa cadeia produtiva, que é uma cadeia produtiva que, historicamente, né, mantém os privilégios de classe. Portanto, a prática, o fazer, né, profissional das diversas áreas de conhecimento são responsáveis, sim, pelo acirramento da desigualdade social. E as áreas agrárias têm uma responsabilidade nessa desigualdade social, que é uma responsabilidade de pensar os impactos dos aditivos químicos, dos produtos tecnológicos desenvolvidos nos espaços dessas instituições públicas, os impactos desses produtos nos territórios desses coletivos de famílias, de populações tipificadas, que se autoclassificam ou autoclassificadas também como quilombolas, ribeirinhas, florestas, indígenas, pescadores, pescadoras, enfim. Então, nós temos, sim, essa responsabilidade, porque nós acabamos, com isso, desenvolvendo ampliando do ponto de vista daquilo que seria perceptível apenas no âmbito da sociabilidade das pessoas, nós acabamos com as práticas ambientais irresponsáveis, acabamos acirrando a desigualdade. Então, a epistemologia científica, essas novas epistemologias, elas têm que contemplar, sim, essas questões, porque sem isso nós estaremos não fazendo ciência, nós estaremos apenas desenvolvendo técnicas sem intelectualidade. Então, esse é um dos desafios, né? Perfeito, Prof. Bom, a professora Rosi encerrou. Tem mais alguma contribuição, Prof? Gostaria de ouvir o professor Franklin e aí nós, né, vamos alimentando o debate, né? Massa.
Então, gostaria de convidar agora o professor Franklin para poder contribuir com essa temática, tá bom? Agradecer a professora Rosi. E já já a gente vai ter um momento de debates e de perguntas. Tudo bem? Agora é com você, professor Franklin. Bem-vindo, professor. Obrigado. Eu gostaria de começar agradecendo aos colegas do curso, né? Vocês estão me escutando? Estamos sim. Certo. Então, aos colegas do curso, né, de agroecologia, tanto os docentes quanto os discentes, né, os docentes na pessoa da professora Tatiana e do professor Daniel, e os discentes na pessoa do Éder, né, que fez todos os contatos, e agora de você, né, Edvance, que está coordenando os trabalhos dessa tarde. Então, agradecer muito o convite. Há muito tempo a gente já tem tentado várias aproximações com o curso de agroecologia, nós do curso de educação do campo e o curso de agroecologia. Acho que nós temos que intensificar cada vez mais as ações conjuntas dentro do FRB, e é importante esse momento que vocês estão, né, realizando esses debates, essas tardes, né, que começou muito bem com o professor Melgarejo, né, na semana passada, e que a gente possa dar continuidade a esses trabalhos e que esse projeto vingue com bastantes reflexões importantes e que seja um motivo da gente se aproximar mais. Então, agradeço bastante pelo convite, pela oportunidade, e também por poder escutar a professora Rosi, né, uma colega que eu respeito bastante, né, e às vezes nas nossas correrias a gente não consegue ver muito, né, e interagir e ver a experiência de trabalho, as reflexões detidas, né, sobre algum ponto. Então foi muito bom e me sinto privilegiado de falar, inclusive depois de Rosi, porque uma aula que nós tivemos aqui inicialmente, e percebendo mesmo que, apesar das trajetórias serem diferentes, né, a professora Rosi vem da ciência política, da antropologia, e vai dar aula para o curso de agroecologia, para os cursos de ciências agrárias, agronomia, né? E eu sou um agrônomo que fui para ciências sociais, antropologia, e hoje estou dando aula no curso de educação, né? Então, isso é interessante perceber esses entrecruzamentos e também perceber que, apesar de termos trajetórias e perspectivas, às vezes, não idênticas, mas como elas podem estar sintonizadas, e é isso que eu acho que minha fala possa vir a estar sintonizada com o que a professora Rosi apresentou, né? Bom, e antes de iniciar mesmo, eu acho que é importante ponderar qual o impacto que a ciência da agroecologia vai ter a partir desse momento que nós estamos vivendo, né? O que essa crise que a pandemia está trazendo mundialmente está nos afetando e o que o campo da agroecologia pode estar produzindo, né, a partir desse momento também, pensando nas resoluções e no mundo pós-pandemia, ou mundo durante a pandemia, né? Vocês estão me escutando, gente, ou está com algum problema? Não sei se cair. Me avisem se... Tá ótimo, a imagem está ok. Tudo bem, professor. Eu só estou vendo o Vance aqui na tela. Mas tá bom. Então, tem algumas perguntas, né, que a gente, até dialogando com o que o professor Melgarejo colocou, né, como que a biodiversidade, né, o fortalecimento da biodiversidade pode nos proteger de contextos como esse que nós estamos vivendo, né? Como que as desigualdades sociais que Rosi acabou de reforçar agora, elas impactam diferentemente as pessoas e os grupos sociais, né, sob uma pandemia. Como que a agroecologia, então, pode contribuir fortalecendo modos de vida sustentáveis e socialmente mais justos? Eu acho que esse momento, esse contexto social intensifica, talvez, para o campo da agroecologia, né, a gente construir conhecimentos que possam, né, ajudar as sociedades mais sustentáveis e mais justas, socialmente. Bom, dito isso, eu queria compartilhar para vocês que o que eu vou querer dividir com vocês agora, né, e acho que por causa do tempo a gente não vai conseguir aprofundar alguns pontos, algumas provocações que eu vou fazer a vocês, mas ele é fruto de um texto que eu escrevi para uma coleção, de livros da Embrapa sobre transição agroecológica, né, e especificamente o texto está voltado na coleção sobre povos e comunidades tradicionais, que já está gestando, logo parece que vai estar solto, o livro vai ser lançado. Então, está na parte já de edição final do livro. Então, é o texto Povos e Comunidades Tradicionais e o Campo da Agroecologia, os fundos e os feixes de pasto da Bahia,
né? Então, a partir dessa minha experiência, da minha trajetória, né, como agrônomo, inicialmente, né, vindo trabalhar aqui no sertão da Bahia, mas mais precisamente no município de Gentil do Ouro, né, onde morei por 3 anos na comunidade de Gameleira do Assuruá, né, bem lá na Chapada Diamantina, eu pude ter contato e aprendi com povos e comunidades tradicionais da região, e especificamente com os fundos de pasto. Tive contato com as comunidades de fundo de pasto. Isso marcou profundamente minha vida como agrônomo, né, e a minha intervenção, né, em extensão rural, e depois que me levou, inclusive, para ciências sociais, né. Foi essa presença, essa relação inicial com os fundos de pasto que me despertou a necessidade de aprofundar meus conhecimentos em antropologia. E que isso impacta na minha forma de perceber a agroecologia hoje, né. Bom, e aí, a primeira questão que eu quero pôr para vocês, que eu compreendo o campo da agroecologia como prática, como ciência e como movimento, né? E essa ciência, ela não está restrita à ciência acadêmica, mas como que essa ciência incorpora os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos populares, que são elaborados tanto na prática, quanto também na forma de você se movimentar, né? Trazer as questões de sustentabilidade como ponto para orientar o rumo de uma sociedade. Bom, e acompanhando o que a professora Rosi disse antes, um grande desafio atual da agroecologia, que sempre perpassou de certa forma, mas que hoje ela se escancara, é a gente perceber esses modos de vida, né? Perceber as racionalidades específicas de cada modo de vida e como que essas racionalidades distintas organizam sistemas produtivos, né? Então, como que elas organizam agroecossistemas, né? Quais as perspectivas específicas de relação dessas comunidades com a natureza, né? E como que essas comunidades fazem uso dos recursos naturais, né? Como elas sobrevivem, como elas se reproduzem, como elas pensam sua vida, elas tocam sua vida e se relacionando com esses recursos naturais. Bom, e tomando, então, um pouco a semana passada, né, a fala do professor Melgarejo, que ele trabalhou muito com vocês a questão da biodiversidade. O que eu e a Rosi estamos trazendo é que, para compreender a biodiversidade de uma melhor forma, a gente precisa levar em conta a sociobiodiversidade. Porque, a partir da sociobiodiversidade, a diversidade de formas de aprender essa biodiversidade, de interpretar essa biodiversidade. Então, para vocês verem como que o campo da agroecologia, ele se complexifica bastante. Porque só a aula que o professor Melgarejo trouxe na semana passada, e ele trouxe questões dos povos indígenas, trouxe outras perspectivas, mas a base, né, foi da biologia, da ecologia, né, da academia, de uma certa forma, com esses aportes, mas o discurso do professor Melgarejo foi muito centrado nessa dinâmica ecológica que incorpora essas outras dimensões, né? E só isso já é uma tarefa super complexa. O que eu e que a professora Rosi, se eu entendi, né, também estou nessa sintonia com a professora Rosi, é a complexidade que é da gente entender essa biodiversidade a partir de uma sociobiodiversidade. Isso não é simples. Então, nós teríamos como desafio da agroecologia, né, tanto uma questão interdisciplinar, que foi um pouco que o professor Melgarejo trouxe, né, como que as várias ciências se debruçam em cima, né, as ciências acadêmicas se debruçam em cima de entender o que é essa biodiversidade, fortalecimento dessa biodiversidade, a importância dessa biodiversidade, né, para a manutenção da vida na Terra, né? Então, utilizar todas essas disciplinas, e a disciplina da ecologia que ele se baseia, ela já é interdisciplinar, porque ela usa física, economia, química, ciência do solo, ela já é super diversa. E o que eu e a professora Rosi estamos colocando é que hoje a agroecologia, ela também está
encampada pelas ciências da saúde, ela está encampada pelas ciências sociais e humanas de uma forma geral, pela educação, pela antropologia, pela sociologia, ela está encampada pelas artes. Quem foi no último CBA percebeu como que as várias linguagens comunicam, e comunicam de uma forma muito eficiente, essa forma de percebermos o mundo que a gente vive. Então, hoje a agroecologia tem um grande desafio de incorporar essas disciplinas de uma forma muito mais ampla e interconectada, interseccionada. Além disso, né, a gente está reforçando que a gente precisa incorporar diversos conhecimentos, diversos saberes, né? Então, além do desafio da gente ser uma disciplina, que a agroecologia pense de forma interdisciplinar, ela também está levada a gente pensar um diálogo de conhecimentos, um diálogo profundo de conhecimentos. Não é a sua absorção de conhecimentos de um povo pontual ou outro, para ser incorporado ao conhecimento acadêmico, mas sim um diálogo mais profundo de conhecimentos, de perspectivas de vida, de perspectivas de relacionamento com a natureza, né, de organização social. Bom, e só isso, né? Só essa questão, né? Só essas questões já seria um super desafio para o campo da agroecologia. Mas ainda esse campo da agroecologia está fazendo tudo isso num duplo movimento. Num movimento onde as próprias ciências estão se reorganizando, né? Então existe todo um debate mundial de descolonização de conhecimento. E mesmo as ciências duras, né, desde os anos 30 do século XX, né, os franceses lá com Bachelard, e depois de Einstein, né, da relatividade, a própria ciência se reconstrói. Então, a gente tem um movimento de mudança dentro da ciência, que inclusive os padrões de rigor da ciência são alterados sobre diferentes perspectivas. E isso agora se dá de uma forma mais profunda com a entrada massiva de povos e comunidades tradicionais dentro da universidade, que estão trazendo outros elementos de pesquisa, outras questões, outras formas de se construir conhecimento acadêmico. Então, nós estamos num desafio de um movimento dentro da academia, que é acompanhado também um movimento intenso de transformação dos modos de vida. Então, quando eu estou falando de um modo de vida tradicional, eu não estou falando de um modo de vida de 100, 200 anos atrás. Eu estou falando de um modo de vida que existe hoje, que encontra sentido na sua vida hoje, e olha para o futuro com a previsão, né, das suas próximas gerações. Então, o tradicional, ele não é usado como algo do passado, mas é usado como algo que a geração atual decide que é importante manter e que é importante impulsionar para frente. E essa tradição, ela é atualizada em cada geração, em cada grupo, né, que escolhe os elementos, escolhe as formas que deve tocar a sua vida, que deve direcionar o seu modo de vida, como ele deve fortalecer esse modo de vida. Então, nós estamos partindo de desafios não pequenos, né? Como ainda tem um tempinho, né, eu vou aprofundar, então, na minha experiência, o que os fundos de pasto. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês não foi tirado de um livro, não foi tirado, né? O movimento agroecológico, esse campo da agroecologia, ele tem dialogado muito, né, de diversas formas, né, no mundo inteiro, e tem nos proporcionado esse questionamento. E, particularmente na minha trajetória, quem me ensinou, quem foram os meus mestres e quem modificou a forma de eu pensar, o fazer, né, e está influenciando no campo da agroecologia, foram essencialmente as comunidades de fundo de pasto, né? Eu tenho também uma andança na Amazônia, então também devo muito às comunidades ribeirinhas do Rio Negro, principalmente, né, os povos indígenas do Rio Negro, e hoje, mais especificamente, né, o meu grupo de pesquisa, composto por pesquisadores, né, de comunidades quilombolas aqui do Recôncavo, e essa interação com as comunidades quilombolas aqui do Recôncavo, através desses pesquisadores, tem me impulsionado também um outro aprendizado, né, um aprendizado da agroecologia, né, pensando as marés, pensando o ritmo das águas, pensando, né, os mangues, né, mas isso é uma coisa mais recente, que eu não vou ainda estar em processo, eu estou ainda num processo, eu sou bem aprendiz, né, no meu grupo de pesquisa, nessa linha de aprender com as comunidades quilombolas aqui do Recôncavo e aprender com esses pesquisadores, que são jovens pesquisadores
né, que estão na universidade, mas que estão me ensinando bastante. Então, hoje eu queria trazer para vocês um pouco essa minha experiência com os fundos de pasto, né, que compreender os processos de transformação social na qual os fundos de pasto passaram nesses 40 anos propiciam que eu possa afirmar, né, e trazer esses desafios para o campo da agroecologia que eu me encontro inserido, né. E não dá para a gente não falar de povos e de comunidades de fundo de pasto se a gente não for falar de conflitos fundiários. E a grilagem da terra como uma das principais ameaças à estabilização e à manutenção desses modos de vida. A manutenção da biodiversidade que esse modo de vida protege e carrega há muito tempo. E reafirma constantemente. Então, eu posso falar para vocês, assim, não vai dar para aprofundar, mas acompanhar, né, e, assim, os relatos do que foi a luta do bode solto nos anos de 1983, na região de Oliveira dos Brejinhos e Brotas do Macaúba, e toda a organização social engendrada para manter um modo de vida que estava ameaçado, com decretos municipais e uma lei do Código Civil que proibia a criação solta de animais. As comunidades de fundo de pasto, não sei se todo mundo conhece, mas elas têm uma forma específica de mesclar, né, de juntar, né, o uso familiar dos recursos naturais com um uso comum, comunitário, né, desses recursos. Então, você tem parte da terra tradicionalmente ocupada é de uso comum, como as aguadas, né, algumas frutas, né, madeiras, né, e um espaço de pastagem de animais, né. E nos anos 80, aqui especificamente, não foi só na Bahia, isso foi em vários lugares, mas aqui na Bahia houve um incentivo a que você prendesse os animais, né, que não pudesse mais ter criações soltas. E essa luta, que não foi só em Oliveira dos Brejinhos e Brotas do Macaúbas, né, mas ela se estendeu por vários lugares da Bahia, né, e deram origem, a partir dessa luta, uma organização social que se denominou de Fundo de Pasto. Essa organização social, que na época, nos anos 80, era mais organizada por famílias, grupos de famílias, as relações de parentesco. Eles estavam vindo, né, eles vinham de grandes fazendas, né, que foram sendo desmembradas. Então, eles já tinham, nesse caso, por exemplo, de Oliveira dos Brejinhos, já estavam distante do jugo de um coronel, já desde os anos do meio do século XVIII, eles já estavam tendo uma certa autonomia nas suas áreas de terra, né? Deixa eu só cuidar aqui da energia que acho que vai acabar daqui a pouquinho. Eu tenho que ligar meu computador. Mas, para terminar esse momento, a importância que esse modo de vida, né, ele se estruturou, né, para a defesa dos seus territórios, para a defesa das suas terras tradicionalmente ocupadas, que há muito tempo tinham autonomia, no caso, pelo menos, de Oliveira dos Brejinhos e Brotas do Macaúba, né? Então, eram fazendas que foram desmembradas, que famílias foram ocupando, né? Famílias, às vezes, até que eram do que se dizia o dono inicial das terras, né? Que fazem uma relação a Dionísio, né? O senhor Dionísio. Mas em outros lugares da Bahia, foram outras fazendas que foram desmembradas. Tem várias histórias diferentes que são contadas em cada uma dessas localidades, que a partir dos anos 80, ao defenderem esse modo de vida, essa relação entre a criação de animais, o uso comum da terra e o uso familiar, né, se organizaram em torno de comunidades, de estabelecimento de comunidades de fundo de pasto, né. Só um segundo aqui, deixa eu tentar ligar aqui a tomada. Alô, travou? Caiu? Estamos te ouvindo, professor. Oh, desculpe. Tá certo, tive que sair aqui um segundo para ligar o computador. Questões desses tempos, nas novas tecnologias que nós estamos se adaptando a elas. Bom, e isso eu estou te falando dos anos 80.
83, e a partir daí houve em toda a Bahia uma organização, primeiro que dos grupos familiares estarem organizados em famílias, eles passaram a estar organizados em associações, né? E isso até com uma exigência do Estado, que exigiu que para a regularização fundiária das terras, uma área que era destinada a uso comum, que foi considerada como uso comum, eles começaram a denominar de área coletiva, essa foi regularizada em nome de uma associação. Então, eles tinham que se organizar. Se eles eram organizados por famílias, por parentesco, a questão associativa entrou na vida deles. Mas, de uma forma autônoma, eles viram que uma outra forma de voltar com as relações familiares foi fazer uma organização dessas associações. Então, em alguns lugares, eles criaram as centrais de associações, e em outros lugares criaram as uniões de associação. Em outros, já era o sindicato que articulava essas associações. Então, na Bahia, se espalhou várias formas organizativas que davam uma certa coletividade a esses grupos, né, que se denominaram de fundo de pasto, né. Em 2002, isso de 83 a 2002, né, eles demoraram, né, esse tempo, foram maturando, foram se fortalecendo, e em 2002 eles criaram condições para fazer uma articulação estadual, né, e essa articulação estadual de fundo de pasto que une todas essas centrais, essas uniões, associações, essas formas representativas regionais, né, elas culminam nessa articulação estadual, e essa articulação estadual, a partir de 2008, desde 2006, né, eles começam a se articular com outros movimentos sociais, né, até antes disso, né, eles já estavam em 2003, 2004, né, já fazendo mobilizações junto com o Fundo de Pasto, mesmo antes de 2002, regionalmente, com o movimento de pequenos agricultores, movimento de sem terras, a SETA, vários movimentos, povos indígenas também. Mas isso se intensifica a partir de 2008, 2006, com eles participando da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, né? Acho que era um conselho, inicialmente, e mudou para a comissão, né? E que agora, mais recentemente, ela foi oficializada, essa comissão nacional. Então, os fundos de pasto ganham uma projeção nacional, né, na sua forma organizativa. E isso vai impactar fortemente a forma de relação do Estado. Eles começam a se ver como agentes políticos de transformação das suas regiões, né? A festa do bode, por exemplo, lá em Oliveira dos Brejinhos, vários políticos, várias organizações sociais do Estado inteiro vão lá, porque eles sabem a importância política desse movimento, a importância política desses agentes sociais, né, em coordenar, em orientar como que o desenvolvimento, como que as ações locais, as políticas públicas devem chegar nesses lugares, né? Então, isso já é uma mudança de valorização desses agentes sociais como agentes políticos de transformação social. Mas, simultaneamente a todo esse processo de organização social dos fundos de pasto, você tem transformações nas técnicas e na própria ocupação da terra. A própria regularização fundiária marcou um certo limite que antes eles chamavam de terras soltas. Então, essas terras soltas passaram, de uma certa forma, a serem consideradas áreas mais restritas, ou não ter todo o espaço que eles antes tinham, os animais, eles tinham acesso. Então, de uma certa forma, diminuiu a terra tradicionalmente ocupada nesse processo de regularização. Foi uma vitória, porque eles não foram extintos, a grilagem de terras, eles conseguiram, em muitos lugares, barrar a grilagem de terra, mas eles perderam espaço. E, ao mesmo tempo, as técnicas vindas da Revolução Verde, né, as técnicas trazidas pelos órgãos de extensão rural, né, de um lado, e também as técnicas vindas da convivência com o semiárido, trazem para esses agricultores outras perspectivas e outras técnicas, e mudam, de certa forma, a relação deles com as terras. E coisas simples, né, como a captação de água de chuvas, que muda bastante uma tarefa que era pegar água nas comunidades, e afeta, principalmente as mulheres, e muda o cotidiano dessas mulheres, né? Você ter uma água de uma certa qualidade no quintal da sua casa. E tanto as formas de manejo dos animais. Como que a forma de manejo dos animais, né, e você começar a produzir, né, ração para esses animais, principalmente épocas da seca, utilizar, né, fazer feno, silagem com materiais da caatinga, N técnicas de convivência com o semiárido, que não vai dar para a gente aprofundar aqui muito, mas que isso impacta também na forma de ocupar e na territorialidade específica desses grupos, né?
Além disso, né, esses grupos passam a ter benefícios sociais, como a aposentadoria rural, né, Bolsa Família. Então, de uma certa forma, entram recursos financeiros monetários que não vêm diretamente da atividade agrícola, né? Também parte da família, isso desde os anos 30 do século passado, né, trabalha, vai para São Paulo, manda dinheiro, você trabalha em N funções, membros da família que captam recursos também, e esses recursos são investidos também na forma tradicional de vida. Então, também se rompe um pouco com a visão de que quem vai para São Paulo migrou, né? Há deslocamentos que, às vezes, na lógica da família, elas ajudam a fortalecer a ocupação do território, ajudam a formar e fortalecer as atividades produtivas e o roçado. E, nesse tempo todo, também a família diminuiu. Se antes, nas gerações anteriores, tinham 12, 14 pessoas na família, isso significa o tamanho da roça para alimentar todas as pessoas, né? Hoje as famílias são de 3, 4, 5 pessoas. Isso também tem impacto na forma produtiva. Então nós podemos dizer que hoje, né, e é assim que eu encontrei lá em Oliveira dos Brejinhos principalmente, você tem uma transição no significado da roça para a sobrevivência da família. Você tem um desafio para você pensar, né, como que essa... a roça que estabelece relações entre as pessoas, entre os vizinhos, ela está em transformação. E aí, né, eu com esses exemplos todos que eu dei do fundo de pasto, e aqui é muito rápido, né, então não dá para a gente aprofundar muito, né, nesses últimos 40 anos, que é o tempo mais ou menos que é a partir dessa intensidade de grilagem de terra nos anos 80, né, ele impacta, né, em transformações que nós, né, que estamos nesse campo da agroecologia, precisamos estar atentos. Né? E uma das questões que mais os fundos de pasto me ensinaram, porque às vezes a gente fica numa dicotomia, né, agroecologia ou agricultura alternativa, né, contra a Revolução Verde, e a gente às vezes não percebe a violência quando a gente chega com nossos pacotes tecnológicos todos prontos, né? Os pacotes tecnológicos do bem, nós vamos salvar, vamos lá com a convivência com o semiárido, e levamos eles sem dialogar com esse saber, sem dialogar com essa trajetória, desse movimento social ardente, latente, né? Que está sempre produzindo conhecimento. Poxa, nas minhas conversas com várias pessoas, quanto à classificação de solo que eles fazem, a classificação de sementes, a classificação N questões. Eu acompanhei uma vez a Embrapa, aqui de Cruz das Almas, com um trabalho de mandioca que fazia ali na região, lá de Gentil do Ouro, né, e como que os agricultores, eles selecionavam as sementes levadas, né, pela Embrapa. Eles e faziam avaliação de farinha, qual a farinha era boa, qual que não era, para que servia, e não, com outras perspectivas, né, a partir do seu modo de vida, a partir do sabor que gosta, N coisas. Então, esse é um grande desafio que a gente tem hoje, né, de compreender esses modos de vida e entender como que valorizar a produção do conhecimento desses agentes sociais. Eu não sei se eu tenho ainda tempo. Quem pode me falar o tempo que eu ainda tenho? Que agora seria... Tem 1 minuto aí, se eu quiser fazer mais uma fala para encerrar, tá tranquilo. Bom, eu acho que de uma certa forma, eu acho que no debate, então, a gente pode ficar para construir uma narrativa mais de fechamento, mas a gente, então, tem que só que aí eu acho que eu fecho essa primeira parte, então, que nesse momento, essas comunidades vivem novas ameaças. Né? Então, se nós tivermos, a partir da organização social, desde os anos 80, um fortalecimento como esses, como os agentes políticos de desenvolvimento, nos últimos anos, eles têm sido combatidos e essas terras tradicionalmente ocupadas, elas estão sendo cobiçadas por vários ramos, né, de conhecimento, como a mineração, né, os parques eólicos, o próprio avanço do agronegócio para cima dessas terras. Então, essas comunidades estão há 40 anos resistindo, mostrando alternativas, mostrando caminhos para a gente poder apoiar, fortalecer, pedindo ajuda, né, como nós fazemos para recuperar nossas áreas, como nós fazemos para recuperar os solos, como nós podemos fortalecer nossa produção, né, como nós podemos combater alguma doença que chega aqui nos nossos animais. Eles estão sempre atentos a isso e querem apoio. Né? Mas
por exemplo, eles têm todo um movimento de processamento de frutas, de produtos, que barram, às vezes, na comercialização, nas normas sanitárias, que não são feitas, por exemplo, para essas comunidades, elas não são adequadas para essas comunidades, né? Então, há diversos desafios que essas comunidades estão pedindo colaboração para pensar junto com elas, não resolver por elas, mas pensar junto, ajudar a como resolver e, de certa forma, ajudar a parar de destruir, ajudar a parar de grilar as terras, de destruir com a mineração, de destruir, né, quando abre os caminhos para as energias eólicas, né, e tomam suas propriedades ou modificam seu meio ambiente. Há toda uma reorganização produtiva em outras bases sustentáveis, que leva em consideração também a questão de gênero, a questão de juventude e todo o racismo institucional do Estado, que o Rosi falou muito bem, do racismo ambiental, que perpassa por elas. Então, eu acho que eu deixo para o debate alguns apontamentos o que isso dos fundos de pasto nos trazem, então, concretamente dentro do campo da agroecologia. O que isso está mexendo no campo da agroecologia a partir do momento que a gente olha para essas comunidades tradicionais, as valoriza como agentes sociais, né, como agentes políticos de transformação social, né, e agentes de conhecimento, né. Eu acho que é isso, né, para não tomar o tempo e a gente ir para o debate, e dentro do debate eu poder aprofundar esses outros impactos, esses outros desafios. Obrigado. Nós agradecemos, professor. Muito obrigado pela contribuição. Diversas informações tivemos aqui com a professora Rosi, com o professor Franklin. E agora a gente vai abrir um espaço de debate, de perguntas. Tivemos várias perguntas no YouTube e algumas também aqui no Google Meet. Bom, professora Rosi está por aí? A gente vai fazer uma metodologia assim. Eu vou mandar perguntas por bloco. Tivemos 5 perguntas para o professor Franklin, 6 perguntas para a professora Rosi. Então, eu vou, se vocês puderem anotar as perguntas, eu vou estar fazendo a leitura delas. Vocês anotam, qualquer coisa vocês me perguntam que eu repito. Pode ser? Tá bem. Pode ser. Então, eu vou repassar as perguntas dos nossos telespectadores para a professora Rosi, que foram as seguintes, a Karine Santos fez 2 perguntas para ti. A primeira é: professora, como a perspectiva decolonial pode contribuir com a agroecologia? Como a perspectiva decolonial pode contribuir com a agroecologia? A segunda pergunta da Karine Santos é: professora, você considera que as mulheres negras são visibilizadas na agroecologia? Tomando como ponto de partida que nem todas as mulheres negras são quilombolas? A Karine questiona a professora: você considera que as mulheres negras são visibilizadas na agroecologia, tomando como ponto de partida que nem todas as mulheres negras são quilombolas? As 2 perguntas da Karine Santos, eu agradeço. Tem a pergunta aqui do grande Raimundo José Marinho Filho. Acredito que ele é estudante do BCA. Um grande abraço para a galera do BCA que está presente. O Raimundo faz a seguinte pergunta: algumas comunidades indígenas trouxeram para dentro de suas comunidades a tecnologia agrícola dentro de suas comunidades, ampliando assim a sua área de produção agrícola. Isso não poderia trazer uma disputa por territórios? Deu para entender essa prova? A quarta pergunta, eu acho que sumiu aqui. Se o Éder puder dar uma conferida aqui no grupo. A quarta pergunta não está inserida, apenas o número 4. Então, eu vou citar 5 por enquanto. A quinta pergunta seria de Jones Emanuel, estudante de agronomia. Um salve para essa galera aí também que está aqui presente. Professora Rosi, a pergunta é recorrente: como manter uma agricultura convencional sustentável e agroecologicamente correta com o uso da mecanização agrícola? Como manter uma agricultura convencional sustentável e agroecologicamente correta com o uso da mecanização agrícola? Essa é a pergunta do Jones Emanuel. E tem mais uma pergunta, Pro. Posso dizer? Essa para mim
uma agricultura convencional sustentável e agroecologicamente correta. Como manter uma agricultura convencional sustentável e agroecologicamente correta com o uso da mecanização agrícola. Uhum. Aí, então, vão ser 5 perguntas, Pro. A quarta está cancelada, deve ter sido um erro aqui de digitação, tá tranquilo. Uhum. A quinta pergunta é da Tayana Rocha. Ela é discente do curso de agroecologia, queria mandar um beijo para a Tayana. Ah, Ela bem. questiona assim, querida prof, nós sabemos que é muito difícil chegar em uma comunidade especificamente para um produtor que desde cedo luta com as suas atividades agrícolas, plantando e cultivando. E a minha pergunta é: quais seriam as técnicas adequadas para mostrar para esse agricultor a melhor forma de plantar seus alimentos? É bem interessante e pertinente. A senhora, posso repetir ou conseguiu captar? Tá bom. Perdão. Posso repetir? Pode- Posso sim. Sim. A Tayana Rocha, ela questiona, né? Ela diz: nós sabemos que é muito difícil chegar em uma comunidade especificamente para um produtor que desde cedo luta com suas atividades agrícolas, plantando e cultivando. E a minha pergunta é: qual seria as técnicas adequadas para mostrar para este agricultor a melhor forma de plantar seus alimentos? Acho que tem uma questão aí, né? Da agricultura convencional e agroecológica. Eu vou estar, antes da professora Rosi começar, eu vou É, passar agora para o Franklin as perguntas. Tudo bem, professor? Vocês que organizam. Para mim, vocês que, do jeito que vocês tocarem, a gente está indo. Certo. Eu vou passar aqui, você anota aí e a gente abre a discussão com a professora Rosi respondendo, certo? Gessé Lima da Silva pergunta para o senhor Franklin: se a agroecologia pode ser compreendida como prática, movimento e ciência, como podemos fortalecer esses conceitos na academia que ainda é conservadora e hegemônica e influencia a vida dos territórios? Gessé Lima de Souza fez a seguinte pergunta: se a agroecologia pode ser compreendida como prática, movimento e ciência, como podemos fortalecer esses conceitos na academia que ainda é conservadora e hegemônica e influencia a vida dos territórios? Essa foi a pergunta do Gessé. Temos duas perguntas aqui do Jones Emanuel. Posso dizer, professor, se eu conseguiu anotar a primeira? Sim, sim, pode passar. Pronto. Professor Franklin, como essas comunidades de fundo de pasto devem fazer suas atividades no Recôncavo Baiano sem afetar a agricultura convencional e sustentável? Como essas comunidades de fundo de pasto devem fazer suas atividades no Recôncavo Baiano sem afetar a agricultura convencional e sustentável? Certo? Vou para a próxima. Qual é o nome dele? Jones Manuel, que fez a segunda e a terceira pergunta. Aí eu vou dizer a terceira agora, que a segunda dele é o seguinte, ele questiona: professor Franklin, qual a importância da agricultura de fundo de pasto para uma agricultura agroecológica? Qual a importância da agricultura de fundo de pasto para uma agricultura agroecológica? O companheiro Jefferson Nascimento, também discente do curso de agroecologia, mandou uma pergunta para ti. Ele fala assim, professor, veja se o senhor consegue compreender aqui. Conhece alguma técnica para trabalhar o solo sem queimar na preparação de abertura da roça, sobre a transição de mata para uma área limpa, onde poderá ter uma produção agroecológica? Então, ele traz esse questionamento. Se o senhor conhece Você pode alguma... repetir a pergunta e o nome da pessoa? Posso sim. Jefferson Nascimento, discente da agroecologia na UFRB, ele traz a seguinte pergunta: conhece alguma técnica para trabalhar o solo sem queimar na preparação de abertura da roça, sobre a transição de mata para uma área limpa, onde possa ter uma produção agroecológica? E a quinta pergunta,
A quinta pergunta é da Karine Santos, professor. A quinta e a sexta, Karine Santos. Ela perguntou assim, logo no final da sua fala, ela questionou assim, professor, e a questão da raça, onde fica? Esse é o primeiro questionamento dela, que ela, professor, e a questão da raça, onde fica? E a segunda é, como lutar contra o epistemicídio na agroecologia? Como lutar contra o epistemicídio na agroecologia, certo? Tem mais uma pergunta aqui, professor. Totalizou 7 aqui no final das contas. O companheiro Diego Souza, ele manda uma questão. Posso dizer para ti? Claro. Como trabalhar a formação dos jovens? Como trabalhar a formação dos jovens nas comunidades, nas questões agrárias e jurídicas para lutarem em defesa de seu território, de seus territórios? A terra é a base para a sucessão. Ele traz esse questionamento. Repete de novo, por favor. Certo. Diego Souza, ele traz o questionamento. Como trabalhar a formação dos jovens nas comunidades, nas questões agrárias e jurídicas, para lutarem em defesa de seus territórios, visto que a terra é a base para a sucessão? Certo? Então, a gente fez aqui, passou as perguntas em bloco. Também vai haver mais 3 perguntas para ti, professor Franklin, aqui no Google Meet. Tem alguns participantes que irão fazer as perguntas diretamente. Então, a gente pode iniciar o nosso debate com a professora Rosi. Chega junto, Pro. As perguntas já estão em mãos. Responde esse povo aí, traz a luz. Valeu. Bom, obrigada pelos questionamentos, né? Quando tem questões, é sinal de que as pessoas estão nos ouvindo e refletindo sobre, né? Isso é muito bom. Karine, como a perspectiva decolonial pode contribuir com a agroecologia? Eu vou aqui trazer um pouco, né? E isso também tem a ver com a questão de como manter uma agricultura, a questão número 5, né? De como manter uma agricultura convencional, no uso sustentável e agroecologicamente correta com o uso da mecanização agrícola. Eu vou trazer um pouco do pensamento indígena, mas nomeadamente o pensamento do filósofo Ailton Krenak, né, que tem chamado muita atenção sobre o tempo da Terra, né? Que a Terra precisa de um tempo para respirar e ela não está tendo esse tempo. Né? Esse tempo perdido, é um tempo provocado, perdido pelas formas como, né, as tecnologias, que a mecanização são técnicas, né, são tecnologias, essas tecnologias foram sendo infiltradas nesses territórios, como nas terras, né, sem o respeito pela forma como as pessoas que ali já estavam e que ainda estão, né, percebem a terra. O solo, conforme o professor Franklin também trouxe, a ecologia dos povos, a ecologia é a interdisciplinaridade. Se nós não trouxermos a interdisciplinaridade, nós não vamos avançar. Então, a agroecologia é uma ciência que trabalha com o todo, com a totalidade. E essa totalidade, ela, né, envolve aí o diálogo. E o diálogo com as pessoas que já lá estão, que têm a sua forma, né, de manejo da terra, que tem a sua lógica, né, de compreender as sementes. São territórios de identidades em que essas populações, esses sujeitos coletivos de direitos, né, são sujeitos coletivos que historicamente que sempre aprenderam, né, como fazer o manejo de determinadas sementes,
de guardar sementes, de trocar sementes, quer dizer, de dar trocas de sementes, sementes que nós, muitas das vezes, já tínhamos desconhecido, tinha caído no desconhecimento. Né? No desconhecimento por quê? Porque o colonizador, né, nos fez negar esses conhecimentos, negar esses manejos, negar essas práticas, né? E de tratá-las como, né, tradicional no sentido do atraso. E com isso, nós perdemos muito. Então, a decolonização, ela tem a ver com esse processo de escuta, né, de entendimento sobre a importância de determinados, no caso aí, os objetos, né, que são os recursos naturais, os recursos vegetais, a importância que isso tem para as pessoas que estão inseridas nesse território. São objetos, né, sementes, árvores, tudo isso constitui a memória do território, e que o colonizador nos fez ver, né, durante muito tempo, dentro da própria academia também, como um atraso, uma ocupação de um espaço, um recurso vegetal, um serviço ali ocupando um espaço desnecessário. Portanto, ele pode desaparecer. Ele pode desaparecer, na minha perspectiva, na perspectiva do meu modo de vida, né, ocidentalizado, a lógica de consumo que eu tenho dentro dessa cultura ocidental, né, ocidentalizada na perspectiva do consumo inconsciente. Mas na perspectiva do consumo consciente desses moradores, aquele recurso vegetal é fundamental. Aquela árvore não deve sair, aquela semente precisa, né, de um tratamento, de cuidados adequados, porque a semente traz em si uma memória, né, do território. E até para trocar essas sementes, eles dizem, né, com quais os coletivos que eles irão trocar. Então, isso faz parte, né, da decolonização. Então, esse comportamento de escuta, de respeito, né, do modo de vida do outro, da memória que o outro tem sobre os elementos que compõem o seu território, que vai conferir a sua territorialidade, é fundamental. Então, os efeitos das consequências da colonização na nossa forma de fazer ciência, ela foi avassaladora. Tão avassaladora que apenas, né, pós a década de 80, e aí o professor Franklin, né, assim, contemplou muito a fala do professor Franklin, né, sobre a organização social desses coletivos, e marcador, que foi um marcador né, dos povos tradicionais e né, da visão romântica em que a própria academia, nos setores, acabou, né, fomentando. Tradicional é o atrasado, tradicional é aquele que nós não somos, pois o tradicional, a tradição é uma invenção da modernidade, somos nós que inventamos a tradição, nós é que inventamos o tradicional, o que nós vemos como tradicional, o sujeito que lá está, coletivo de direito que está nas suas terras, ele não se vê como tradicional, ele se vê como um grupo, como pessoas que, né, que vivem o seu modo de vida de acordo com seus referenciais. Respeito é um respeito que nós temos que ter para poder avançarmos ou produzir de conhecimento. Sem isso, o conhecimento não se alarga, né? Precisa alargar o conhecimento. Então, nós vamos sempre ficar com conhecimento muito limitado, né, em qualquer elemento do protocolo científico que nós queiramos seguir. Seja para desenvolver um TCC, seja para uma dissertação de mestrado, para um doutorado, né? Enfim. Então, essa é uma das questões,
E aí eu já entro na segunda questão, que é também, né, o Estado, no primeiro momento, eu disse que o Estado brasileiro, desde a colonização, né, que a colonialidade está muito em voga agora, mas ela não é recente, né? A tradução dela se tornou mais difundida recentemente. É um modelo. Colonização é um modelo de fazer as coisas, com todos os seus protocolos, que vai seguir uma epistemologia, seguir uma metodologia também de dominar o outro. Então, nós saímos do Estado, né, do Brasil colônia, entramos no Brasil no Império, depois passamos para o Brasil República, mas aquele modelo, aquela forma de dominar o outro por meio das discriminações e do acirramento das desigualdades sociais permaneceram. Então, existe uma regularidade nesse processo. Por isso é um paradigma, por isso é um modelo, por isso a colonialidade, né? A quebra desse paradigma exige um entendimento sobre as diferenças, as diversas diferenças de modos de vida coletivos, dos sujeitos coletivos de direito que compõem a nossa sociedade. Percebe? Porque nem todas as mulheres negras são quilombolas, é isso que a Karine está trazendo. As mulheres negras são visibilizadas, e não são visibilizadas na agroecologia, porque nem todas as mulheres são quilombolas. É um erro levar essa generalização de grupos identitários para se desenvolver, né, um pensamento, uma técnica científica ou uma técnica de extensão rural, enfim. Né? Não. Nem todas as mulheres negras são iguais. Por quê? O que o Estado brasileiro, organizado na sua classe política estabelecida, percebe dentro dos movimentos sociais e fomenta nos movimentos sociais e fomenta naqueles que, engajados ou não, né, a ideia de que todos, né, de negros e negras, indígenas, ciganos, LGBT, que são todos iguais. E não reformula as suas instituições para poder absorver esses diferentes. Somos iguais no acesso aos direitos. Nós queremos, né, igualdade nós queremos ter o mesmo acesso aos direitos que todos os outros têm. Esse é o ponto. Então, quilombola, mulher negra, quilombola ou não, ela tem direitos, né, de tratamentos igualitários dentro da sociedade da qual ela está inserida. Esse é o ponto. Porque para o Estado é importante nos colocarmos como, né, uma plasticidade e apresentar isso, né, como uma forma de... uma hora ele aciona o destaque de uma dada intelectual negra e outra hora ele aciona o destaque de uma outra intelectual e coloca as mulheres negras, mesmo intelectuais, né, para brigarem entre si. Então, quebra com a possibilidade de aliança. O sistema capitalista faz isso, ele provoca disputas onde elas não deveriam estar.
A mulher negra não quilombola não tem que disputar com a mulher negra quilombola. O nosso papel é acolher. Quanto mais nós acolhermos, mais rápido nós conseguiremos alterar essa ordem social estabelecida pela dominação, agora do capital financeiro, né, sobre os sujeitos coletivos de direitos tipificados, né, em N classificações. Então, o sistema de classificação, é necessário nós compreendermos bem o sistema de classificação, porque o sistema de classificação ele serve para manter a ordem hegemônica, mas ele também serve para quebrar com a hegemonia. E quando nós, né, mulheres negras, estamos, né, conseguindo, de alguma forma, por meio dos nossos engajamentos, em quaisquer que sejam os movimentos sociais, por meio dos nossos engajamentos, o engajamento acadêmico também, porque a academia é um engajamento, tipo de ciência, tipo de tratamento que eu quero dar, né, de retorno que eu quero dar para com aquele lugar com o qual eu aprendi, conforme o professor Frank trouxe, né? Aprendeu muito com o fundo de pasto, aprendi muito com o território, com a comunidade dos Calungas, entre Goiás e Tocantins, que é a fronteira, então, a fronteira do conhecimento, as cidades, tudo isso é dentro do campo do território. Mas o sistema de classificação que nós entendíamos que os negros, no caso dos Calunga, deveriam se ver todos como pretos retintos, mesmo sendo pretos retintos, ao fazer a pergunta para eles, como é que só se veem, que vocês se veem? Qual é a cor de vocês? Nós somos cor de cuia. Tá? Isso é importante, teve uma importância para mim, no sentido de que, ora, o sistema de classificação ele não é tão rígido assim. De um lado, o Estado usa o sistema de classificação na sua forma, mas como é que as pessoas se autoclassificam é fundamental para processarmos as rupturas e as quebras dos paradigmas dentro dessa sociedade, né, racista que é a sociedade brasileira. Portanto, nessa sociedade, o normal é ser racista. Você está na lógica da ruptura, então o Estado vai, né, produzir uma forma de ou te cooptar, ou fazer com que você, né, não some com aqueles que são os seus iguais. Iguais do ponto de vista de classe, raça e gênero. Essa interseccionalidade que no cotidiano, que é no dia a dia que nós estamos com esses problemas. E aí, a decolonialidade ela é fundamental. Nós precisamos nos descolonizar, conforme o professor Franco também trouxe, né? Que essa ruptura, essa mudança, esse movimento que está havendo nas ciências duras, né? Na física, porque a agroecologia lida com esses conhecimentos todos, por isso ecologia política, porque todas essas disciplinas são fundamentais para repensar o modo colonial de, né, desenvolver determinados pacotes técnicos e tecnológicos para dentro dos territórios agrícolas. Né? É importantíssimo a gente repensar isso. Não se trata aí, José Raimundo, né, que está trazendo a questão da disputa dos territórios. O problema não está na disputa dos territórios, o problema está na disputa do capital financeiro. A questão é o capital financeiro.
essa lógica das disputas são lógicas das disputas colocadas pelo Estado capitalista financeiro, que o território precisa se alterar, mas precisa ocupar esses territórios para poder, né, abrir mais postos de trabalho. Que tipo de trabalho? E aí entra a questão de raça, classe e gênero, né? De trabalhos precários, que a precarização, essa precarização, ela está nos territórios rurais, ou seja, o rural, os espaços rurais, o rural ameaçado hoje, ameaçado por qual setor? Pelo setor do capitalismo financeiro, do agronegócio, que pretende, né, se expandir e, na sua expansão, ele chega, né, de forma avassaladora nesses territórios, vai impulsionar uma outra agricultura. Aí, trazendo também novamente a Ailton Krenak para responder a pergunta de como manter uma agricultura convencional e o uso sustentável. Olha, a sustentabilidade é um problema da nossa cultura ocidentalizada, não é um problema desses territórios. É isso que a Ailton Krenak está chamando a atenção. A sustentabilidade, né, é um problema que nós acabamos criando porque desequilibramos os territórios com todas as técnicas, equipamentos tecnológicos, insumos, e que nós fomos desenvolvendo na academia e levando para esses territórios e também nos espaços urbanos, dentro do ordenamento do consumo. Né? A nossa forma de perceber os alimentos, né, da sujidade, do alimento que é sujo, trazendo aí, junto com a mecanização, vem o sanitarismo, né, e esse sanitarismo, né, detona também com a ideia, com a sustentabilidade, porque a ideia de sustentabilidade é o limpo, né? Quanto mais limpo, nós, então, vamos conseguir nos mantermos dentro dessa sociedade. Então, é sustentável com selos, aí a gente entra na questão dos selos agroecológicos, aí a gente entra na questão da classe média e classe alta, que aproveita o discurso da sustentabilidade e traz para si e coloca uma nova estética, né, para ele produzir essa estética em frutas ali produzidas, né, os frutos lançados pelas árvores, né, desde a lógica do seu tempo, esses frutos coletados, o modo de coleta feito por esses sujeitos coletivos de direito, por homens e mulheres, não vale. Né? A forma como as mulheres, né, as agricultoras, lidavam com o produto, né, não serve, lidam com o produto, não serve. Então, tem que fazer uma parceria com outros. E aí entra um outro curso também que é importantíssimo, não só para a agroecologia, mas também para todos os outros cursos, que é o curso de gestão de cooperativas. Né? Entender as cooperativas, entender o associativismo, pensar, trazer, né, dialogar com os empreendedores, né, se aquele manejo ali é agroecologicamente correto, se vai para dentro do selo, enfim. Essa é uma questão que está posta, né, pelo fato de que, né, o sistema capitalista, ele, na sua maneira mais perspicaz, ele também utiliza os territórios, utiliza as inventividades das pessoas, os processos criativos e inovadores das pessoas para a sua pasta de acumulação do capital. E aí ele acirra a desigualdade porque ele destaca, e ao destacar,
ele quebra com a possibilidade da formulação de uma aliança. Essa possibilidade de formulação de uma aliança é a possibilidade de uma formulação de uma aliança entre nós, né, negros e indígenas, por exemplo. Ao longo desses séculos, dessa história toda de colonização e de recolonização, de apropriação dos territórios, de grilagem de terras, né, de ameaças, de assassinatos. Anteontem mesmo estava vendo uma matéria no jornal, os jornalistas apresentam as medidas, né, as ações impenetradas pelo sistema jurídico de desocupação das terras por famílias. As famílias estão numa área em um porto seguro, plantaram, né, com os canteiros, todo cheio de hortaliças. Você vê que os lotes ali, que eram antes uma propriedade abandonada, agora é uma propriedade, né, com uma estética sustentável. E aí, aquele proprietário que abandonou as terras e deve ter ido para Salvador, ou foi para a Alemanha, para qualquer outro lugar, com a falta da sustentabilidade, né, do ecologicamente correto, ele volta e requer as terras que antes não tinham tido nenhum fim social, de uso social. O uso social das terras foram dados por esses coletivos de famílias que lá estavam, e elas são levadas a sair por uma ordem judicial imediatamente, sem nenhuma medida indenizatória. Ora, e aí eu volto na formação desse profissional também da área, né, do setor de comunicação, da mídia. Passa a informação sem provocar nenhum questionamento em relação, em plena pandemia, né, em relação à cor dessas pessoas que estão lá, em relação ao caráter, né, de utilidade dado por essas pessoas àquele espaço, ao quanto que elas conseguiram, com seu manejo ali, produzir para o seu autossustento em plena pandemia, e a medida é uma ação judicial para beneficiar apenas um proprietário, você desaloja 50 famílias. Então, onde está o problema? O problema está na falta de compreensão científica da ecologia política dos povos. Por quê? E aí, esse é a crise, né? Não diria crise, mas é o problema desse movimento mesmo epistemológico colocado anteriormente pelo professor Frank em relação às epistemologias desses sujeitos formados dentro daquela lógica. A lógica hoje é outra, ela nos exige, né, engajamento nas nossas ações profissionais. Então, engajamento não necessariamente você precisa ser um quilombola ou precisa ser, né, estar dentro de um território como indígena aldeado ou desaldeado. Engajamento ele tem a ver com a sua formação profissional. E no momento de você fazer um laudo técnico ou de emitir uma peça técnica para determinada prática agrícola, você precisa pensar se essa peça técnica ela vai beneficiar a quem, afinal de contas? Uma coletividade, ela tende a reduzir a desigualdade, ela tende a contribuir para a desigualdade de raça, classe e gênero, ou ela tende a acirrar essa desigualdade de raça, classe e gênero? Portanto, a questão do racismo estrutural ela é uma questão de todos nós. Porque os juízes estão formados por nós, nas academias,
Instalar uma base espacial em Alcântara, no território quilombola, das comunidades quilombolas no Maranhão, é um problema científico. É um racismo tal. Por que essa base tem que ser instalada lá e não pode ser instalada em outro lugar? Porque lá são terras de preto e esses pretos podem ir para qualquer lugar. Mas quem está emitindo os protocolos técnicos científicos são profissionais que passaram nas universidades. Por isso, esse movimento dos desafios epistemológicos, ele é um movimento que atravessa todas as áreas de conhecimento. E as questões estão interseccionalizadas. Obrigada. Espero que tenha respondido. Não falei da Tainá, quais seriam as técnicas. As técnicas é um diálogo, As técnicas é o diálogo, sempre, sempre. As técnicas é a relação dialógica, porque a ciência, o conhecimento, ele só se faz dentro, né, da lógica relacional. Nós e o outro e nós. O ponto de vista, as teorias, elas têm as suas inconsistências e a gente tem que ler teorias sempre, né, levando em consideração as possibilidades da sua falseabilidade. Muito obrigado, professora. Professor Franklin, agora com o senhor, só atentar o tempo de que, se tiver como o senhor finalizar às 17h25, para a gente poder encerrar no horário também, tá bom? Valeu. Certo. Não, muito bom escutar a professora Rosi. Eu acho que ela já traz muito nas suas reflexões caminhos para a gente pensar as perguntas que foram feitas para mim. E eu acho que isso é a primeira coisa, eu acho que para a gente reforçar, que a gente foi convidado hoje para provocarmos a nós mesmos a pensar questões e não vir com respostas, né? Porque exatamente é isso que o colonialismo faz, né? Ele já vem com as respostas prontas, já vem com os modelos arranjados, já vem com as situações marcadas para você, não, então como que eu devo sair? E eu sei que às vezes a gente gostaria muito que houvesse essas receitas de bolo para a gente poder seguir, né? Mas não é assim. Então, isso eu tenho refletido com os estudantes, eles ficam meio às vezes chateados, né, principalmente o pessoal da graduação, né, que quer, apesar de questionar, né, muito a ciência, às vezes quer essas respostas caiam da ciência como que a gente vai solucionar os dilemas do mundo. E o que eu e a Rosi estamos trazendo é para a gente pensar as situações, pensar numa interseccionalidade, numa interdisciplinaridade, né, da gente estabelecer diálogos de fato de conhecimento. E isso precisa, cada um de nós, fazer uma desconstrução. E não é essa desconstrução aí que eu faço um discursinho e pronto, né? Como que eu refaço, né, padrões, como eu abro mão de poderes que, de repente, uma sociedade e uma cultura machista, patriarcal, em cima da branquidade me deu, e eu percebo que isso traz desigualdades, percebo as relações de poder e tento interferir nessas relações de poder. Né, e não nem significa abrir mão de certos privilégios, mas usar esse privilégio que às vezes você pode ter para você poder fazer transformações sociais, ajudar a transformações sociais. Não usar esses privilégios para mantê-los e se solidificar. Então, nesse sentido, as perguntas que foram feitas, né, elas precisam se colocar nesse espaço, da gente pensar junto algumas questões. E já temos, no campo da agroecologia, boas experiências para a gente se inspirar, não copiar, mas se inspirar. E também tem muitas experiências que a gente fala assim, não é esse caminho. Então, a gente pode pensar no campo da agroecologia de forma muito mais ampliada, onde que, de repente, algumas empresas que estão atreladas ao capital estão chamando
estão trazendo práticas sustentáveis dentro no campo da agroecologia, né? Então, você vê empresas como Pão de Açúcar, você vê empresas como a Odebrecht, né, falando de agroecologia e tentando impor práticas ambientais. O que é que eles estão fazendo? É bom a gente deter. O que esse pessoal está fazendo? Mas também a gente está chamando a atenção para saber como, o que nós estamos fazendo, de que forma nós estamos fazendo, quais são as bases de referência do nosso pensamento, do nosso fazer, né, e do nosso agir, né? Como que nós estamos, né, para onde, que rumos, quais são as nossas referências. Então, na pergunta do Gessé, né, sobre a academia e como que a gente pensa na prática, o movimento e a ciência, eu falo para Gessé tem vários núcleos de estudos de agroecologia espalhados pelo Brasil todo. Foi uma política recente que aconteceu que estimulou nas universidades. E tem exemplos muito interessantes que estão mudando a hierarquia das relações sociais, né, a hierarquia na construção de conhecimentos nesses grupos. Outros repetem, né, vamos assim, não transformam muito as práticas de construção de ciência, mas muitas experiências estão acontecendo e são interessantes. Em termos de cursos de agroecologia, eu posso citar um curso recente que ele é o curso da Universidade Federal Rural de Pernambuco, um curso de agroecologia, que eles têm uma disciplina por semestre, né? E é feito em forma de alternância, então todo começo de mês eles têm aulas presenciais, e aí os estudantes vão para suas comunidades, passam 3 meses nas suas comunidades. Sendo que a primeira semana de aula, né, ela é feita são 2 semanas, né, o primeiro mês de aula, né, são 2 semanas, sendo que um é diretamente dentro dos assentamentos, das comunidades, né, e é uma disciplina com uma carga horária imensa que está forçando a interdisciplinaridade, está trazendo agricultores para dar aula dentro das suas salas de aula. E isso tem acontecido em cursos de educação do campo também, né, se a gente for pensar em cursos de educação do campo, né, o de Marabá tem feito isso, nós lá na UFRB, a gente não tem trazido nas aulas, mas a gente tem feito, né, seminários integradores, seminários de abertura do semestre, onde os agricultores são chamados a explanar, a trazer seus conhecimentos, trazer seus questionamentos, né, mas ainda é de uma forma muito limitada. Eu acho que nós precisamos ousar mais, né, em transformar essa academia, né? Eu, como professor em sala de aula, eu tenho muita liberdade em escolher que textos eu vou escolher para debater, a forma de organizar os trabalhos com os estudantes, a forma de fazer avaliação de cada disciplina, tudo isso a gente tem que ir dialogando, e estamos aprendendo, né? E a gente leva muito... somos questionados em sala de aula nossas posturas, e estamos aprendendo com os estudantes. O MST fez um treinamento com a gente, né, com os professores, os estudantes, pensando em organização dessa sala de aula, em organizar a alternância. O nosso curso lá em Amargosa, de Educação do Campo, trabalha com alternância, e são vários questionamentos. Nós estamos fazendo alternância, estamos fazendo etapas modulares, como é o acompanhamento do tempo comunidade, e teria várias coisas para a gente poder conversar, né, sobre isso, mas o importante é que tem exemplos interessantes, né, que estão quebrando e estão tensionando essa hegemonia, né? Assim, na minha experiência pessoal, dentro da academia, eu faço parte de uma rede de pesquisadores, né, que a gente uma rede de pesquisadores em movimentos sociais do projeto Nova Cartografia Social, que tem sede em Manaus, no Maranhão, né, e dialogar com colegas. Grande parte desses colegas são colegas indígenas, quilombolas, né, e colegas que estão em contato com essas comunidades, desde o sul do Brasil até a Amazônia, passando pelo centro-oeste, pelo Cerrado, vários biomas, né, em contato com povos indígenas, faxinais, quebradeiras de coco babaçu, quilombolas de vários lugares diferentes, né, os fundos de pasto, as catadoras de mangaba, né, são uma diversidade dos pantaneiros, são uma diversidade de grupos, né, que estão muito atentos a essas questões, como as questões, a longa trajetória de epistemicídios que aconteceram, né, e como fortalecer, como eu falei aqui no caso mais do fundo de pasto, mas como fortalecer os agentes sociais não só como agentes políticos, como agentes de conhecimento, né? E isso é uma transformação muito forte dentro da academia, né?
perceber, e de uma certa forma, os epistemicídios aconteciam, eram negligenciados, porque toda a indústria cosmética, toda a indústria de sementes, toda a base delas foi com conhecimentos tradicionais. Então, de certa forma, se valorizava esses conhecimentos tradicionais, mas para incorporar o mercado, e não valorizava quem detinha o conhecimento, os agentes sociais desse conhecimento. O conhecimento na Amazônia, principalmente, você não tem um pesquisador que consiga entrar na Amazônia sem ter um mateiro, sem o mateiro indicar quais são as ervas, sem fazer os percursos da mata, o conhecimento do tal. Então, a ciência convencional sempre se apropriou desses conhecimentos tradicionais. E eu acho que hoje em dia a gente tem uma consciência, já na própria academia, em alguns grupos, e que a gente não precisa mais ter essa dicotomia entre conhecimentos tradicionais e conhecimentos acadêmicos. Nós estamos transformando os conhecimentos acadêmicos, né, a partir dessas relações que estão sendo estabelecidas. Né? Não é fácil, né, mas há exemplos. Eu acho que a gente precisa olhar para esses exemplos e forçar mais a universidade, forçar nós mesmos, né, como professores, como os estudantes, né, e principalmente aproveitar muito os nossos colegas que são de comunidades tradicionais. Né? Esses colegas que nos inspiram bastante em pensar novas questões, novos posicionamentos. Né? E além dos mestres, né? E eu acho que tem todo um trabalho, a UNB já faz isso, a UFRB incorporou os mestres dos saberes. Como que a gente incorpora mais isso nos nossos cursos? Como que Zacarias, Nilza, Valério, Walter, Dunga, né, e tantos outros, né, que o João Neri, né, que foram mestres da minha vida, como a gente pode trazer eles para dentro da universidade também e fazer uma valorização desses saberes, trazer eles como mestres para os nossos estudantes e estar em contato. E também os nossos estudantes têm muito mais autonomia, né? Além da pedagogia da alternância que nós temos lá em Amargosa, a gente também trabalha muito com a pedagogia da autonomia. Como a gente constrói, então, um movimento estudantil, ele não tem que ficar esperando os professores. Se os professores não se mexem, professor, que vocês se mexam. Né? Por exemplo, vocês têm 2 comunidades quilombolas dentro da UFRB, qual é essa relação que vocês estabelecem com essas comunidades? Qual o investimento que vocês têm em fortalecer o modo de vida dessas comunidades que estão dentro do UFRB? Né? Como que o movimento está esperando os professores? Bora arregaçar as mangas. Né? E eu sei que vocês fazem isso, eu estou falando isso, mas muita gente de vocês está fazendo isso. Como a gente dá mais visibilidade a isso? Como a gente fortalece mais essas iniciativas? Né? Eu acho que esse é o campo, eu não sei se já está chegando o meu tempo aqui para eu poder entrar, né? E faltou outras questões, né, para a gente poder abordar. Né? Porque, de uma certa forma, nós estamos questionando também os movimentos sociais estão questionando o modelo de agricultura alternativa que era aplicado. Estão questionando a racionalidade ecológica que a academia levava para suas comunidades. Estão questionando as metodologias participativas que às vezes acham que estão incluindo, mas a racionalidade da participação é feita pelo mediador. Né? Então, hoje, né, o campo da mediação está sendo transformado por esses agentes sociais. Né? Então, aí a gente precisaria, né, continuar o papo, mas tem várias experiências lá em Monte Santo, a Escola Família de Monte Santo, e os egressos da Escola Família de Monte Santo estão desenvolvendo várias instituições locais, estão entrando nos órgãos do Estado, estão voltando para suas comunidades e estão fazendo transformações que são muito interessantes já há um bom tempo. Né? Então, a gente tem que ter muito olhar, né, para perceber que experiências nos inspiram, como fortalecer essas experiências que estão acontecendo e transformar outros lugares que estão precisando de apoio, que estão, a duras penas, tentando caminhar. Né? Não sei se... o que eu estou convidando mais vocês a pensar junto com a gente nas questões que vocês foram feitas. Só uma coisa muito pontual, acho que eu tenho mais 1 minuto antes de terminar. Eu não vejo o fundo de pasto como um tipo de agricultura, né? E nem a agroecologia como um tipo de agricultura. Então, o fundo de pasto são modos de vida, onde que em cada lugar você está transformando agriculturas e organizando formas de criar, formas de pensar. Mesmo uma categoria como fundo de pasto, né? Comunidades diferentes fazem agriculturas diferentes. Né? E na agroecologia, mais ainda. A agroecologia é um campo onde vários tipos de agriculturas estão sendo feitas. Então, a gente pensa que todas as comunidades tradicionais
nos inspiram bastante a pensar formas sustentáveis de vida, a fortalecer essas formas sustentáveis de vida. Então, combater o racismo, combater o machismo, combater o patriarcado, são questões que estão batendo forte dentro do campo da agroecologia. A gente não pode passar os olhos e fingir que não estamos com essa pressão toda, né? E a principal, que é a quebra de paternalismos. Chega de técnicos ou do saber técnico querer fazer pelo outro. Então, essa questão que eu e Rosi trouxemos muito forte, que é a questão de valorizar os agentes sociais como agentes políticos da transformação. Agentes de conhecimento é um passo muito importante, para a gente não chegar com as nossas técnicas maravilhosas, com a nossa racionalidade ecológica, né, com as nossas formas participativas, né, onde que nós é que somos o mediador, né, das técnicas, da forma ecológica correta ou de como os outros devem participar nos seus espaços sociais de construção. Eu acho que esse é o grande desafio. Muito obrigado, professor Franklin. O senhor finalizou? Sim, dentro do tempo. Eu vi que passou aqui um minuto já. Então já. Professor, se o senhor estiver disponível, ficou aqui 3 perguntas para ti, que foram feitas aqui no Google Meet, professor Daniel, Márcio Harrison e outra pessoa. Então, nosso teto aqui no YouTube ele está acabando, e aí eu gostaria de convidar o senhor para responder esses questionamentos aqui, certo? Se eu puder ficar mais um pouquinho. Então, galera, eu vou vou finalizar a nossa live aqui no YouTube. Estamos chegando ao fim, né, de mais um Dialogando com a Agroecologia. Eu gostaria de agradecer aos nossos professores que hoje puderam trazer à luz e mais conhecimento para nós, tudo bem? Bom, gostaria de dizer que nosso ciclo não se encerra hoje e que haverá mais lives, mais diálogos, e gostaria de convidá-los para a próxima live, que será o 3º encontro, né, Dialogando com a Agroecologia, no dia 30/7, às 3h30. Nosso papo sempre vai ser às quintas, às 3h30 da tarde, praticamente eu acho que será tudo à quinta. E esse 3º diálogo será com a palestrante Paula Santos, e teremos como mediadora a professora Tatiana Rocha, num diálogo com o tema Da Cidade para a Floresta, Experiências e Caminho, certo? Com a palestrante Paula Santos. Bom, gostaria de convidá-los também a seguir as nossas redes sociais, seguir a gente no Instagram, que é @c.a.agroecologia, coletivo de agroecologia, e o canal do curso de agroecologia da UFRB aqui no YouTube, que é @agroecologiaufrb. A gente também vai estar fazendo as transmissões lá. É interessante que vocês sigam o nosso canal. É um canal aí dos discentes, né, que estamos fazendo esse projeto junto com os docentes do curso. E vamos que vamos. Então, fica por dentro, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube. O professor Franklin e a professora Rosi, se tiver algum canal, se tiver Instagram aí, professora, deixa o @ aí para a galera seguir vocês. Joga para nós. Vocês têm? Segui-los. Eu prefiro segui-los, não gosto muito de... Massa, tranquilo. Então, a gente sigam, né, também o Instagram da UFRB, @UFRB_edu, que é quem está também nos apoiando hoje, possibilitando essa transmissão maravilhosa. Gostaria de deixar meus agradecimentos a todos que acompanharam a live e que contribuíram com perguntas, certo? A toda a equipe do projeto Dialogando com a Agroecologia e a Ascom da UFRB. Valeu? A gente está aqui faltando 1 minuto para encerrar, estamos sendo pontuais. E é isso, galera. Até a próxima. Até quinta-feira, dia 30, às 3h30 da tarde, no Dialogando com a Agroecologia. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela oportunidade de dialogar. Estamos aí para que, se quiserem, a gente dialogar em outros espaços. Parabéns, um abraço a todos vocês, né? Fiquem bem, cuidem-se, que o projeto do Estado é nos matar. Ok? Um grande abraço para vocês. Valeu!